eu me chamo Daniel, tenho 22 anos, eu estou começando a registrar, até para racionalizar um pouco a minha carreira de como dev, né, programador, que comecei com 18 anos. Interação com programação, comecei com 16 no caso, ou 15, alguma coisa assim. Mas, bom, eu quero usar esse canal para registrar o caminho que eu tive, pensar a respeito e também pensar sobre o futuro, inclusive registrar as coisas que eu estiver tentando fazer. Imagino que sendo algo aqui mais como um, como é que chama mesmo? Aqui vai ser um lugar, um repositório, né, de conteúdos assim sobre essas decisões minhas. Não é nada muito trabalhado no sentido de marketing, então não imagino que tenha muitas opiniões para colaborarem ou para encher o saco durante esse tempo, mas eu acho interessante registrar isso porque é, quando você faz as coisas sem parecer que você está fazendo sozinho, né, você eu estou registrando aqui como eu penso e tal, e eu estou pensando a respeito de quê, né? Estou pensando a respeito de uma função na sociedade, primeiro como um trabalhador, né? E depois como programador, ou quem sabe outra coisa que eu possa ser, outro tipo de função, mesmo que seja ainda no mercado de tecnologia. E eu acho que você sentir que você está pensando isso em público deixa você um pouco mais é, com o pé um pouco mais no chão, de alguma maneira. Não sei, acho interessante isso. É, é igual conversar com amigos, né? Na verdade, no final das contas, o que eu venho aqui fazer é falar um monte de coisas que vem depois de eu ter umas conversas com amigos meus que me ajudam muito. Eu acho que esse exercício de conversar é muito importante e pode mudar uma carreira inteira pro bem, né? Quando a gente sai com outros profissionais, vê outras visões sobre o mercado, é, isso é muito interessante. Mas então, estou registrando aqui, esse é o primeiro vídeo. Eu quero falar sobre meu estado atual e resumidamente sobre como eu vim parar aqui. Antes isso dava um vídeo bem longo, mas na verdade é muito simples, né? Eu sou programador hoje, desenvolvendo, sou desenvolvedor web, então eu trabalho com projetos, no caso full stack, né? Desde a, em alguns projetos eu trabalho desde a arquitetura, faço ali tem algumas decisões, algumas responsabilidades de back-end, como definir o banco de dados, a modelagem até dos dados, eu trabalho um pouco ali. Projetos full stack, tenho trabalhado aí usando JavaScript, né, em frameworks feitos como o Next.js. Acaba que o Next.js ele atende bem para você fazer o back-end em alguns projetos, usando a pasta de API dele, né? Se você organizar bem ali, dependendo do projeto, cabe. Eu tenho um projeto que é assim, funciona bem. E no mercado de hoje em dia a gente consegue também desenvolver software, desenvolver produtos com IA. E eu também tenho alguns produtos que eu sou desenvolvedor com IA, né? Tipo, eu sou contratado para trabalhar junto com uma plataforma, né? Trabalhar em um projeto que foi desenvolvido em uma plataforma de vibe coding, uma plataforma de desenvolvimento com IA, como Lovable, Bolt, esse tipo de tecnologia. Mas aí eu sou contratado justamente para garantir uma boa arquitetura, né, tanto de back-end quanto de front-end. E eu acho que esse é um mercado interessante se você tiver uma cabeça boa para produto, não só para programação, né? Eu acho que se você consegue impactar no valor do negócio, e lógico, né, como programador você tem uma responsabilidade muito grande ali
de tornar o sistema escalável, eficiente, um código de boa manutenabilidade. Só que o problema é você achar que ser um bom programador é o que define o seu valor, sendo que o que define o seu valor é o impacto dos problemas, dos problemas que você resolve, né? E, e o que tira seu valor também, eu acredito, seja o impacto dos problemas que você causa. Fica aí no equilíbrio, né? É, tudo é sobre o tamanho das responsabilidades que fica com você. Então eu tenho todos os projetos que eu trabalho hoje, eu sou totalmente responsável por eles ali, full stack, só eu praticamente, né? Seria um founder engineer, talvez. É, profissionalmente eu entendo muito pouco de nomes, cargos, coisas do tipo assim, então founder engineer eu só acho que é assim que se chama, mas não sei. E eu quero ou fazer um produto que eu ganhe bastante com ele, ou ganhar em dólar, né? Ou os dois. Na verdade, pensando bem, o que eu tô caminhando para fazer os dois. E estou registrando aqui esse processo. Comecei trabalhando com ERP TOTS, não gosto disso, acho muito chato, não tem novidade, é você só deixando as empresas. Tudo que você faz é permitir que as empresas continuem funcionando e otimizando os processos dela, não tem. Você não sente muita inovação ali, né? Apesar de que, lógico, o impacto é muito grande, né? Mas o seu impacto não tanto. O que tem impacto é toda a implementação ali. Então não vi muito. Uh, não brilhou meus olhos, trabalha com ERP e não brilhou meus olhos nenhuma função ali. O que mais chegou perto foi o Fluig, né? Uma tecnologia muito interessante de automação e você automatizar processos de empresas de ponta a ponta. Realmente ali foi um pouco interessante, mas uh, o que brilhou meus olhos foi realmente criar produto. E então eu consegui entrar nesse mercado, né? Então tenho eu sou o responsável pelos produtos de alguns clientes meus e tenho os meus próprios produtos também que eu estou desenvolvendo com parceiros, e eu quero falar sobre isso também, mas em um outro vídeo. Esse sou eu, essa é a minha história aí de trabalho, essa é a minha stack, e eu quero registrar que eu acho que a partir de agora é interessante que eu permaneça nos projetos onde eu estou, mas comece a estudar algumas coisas novas para, quem sabe, enriquecer o meu currículo e quem sabe também fazer uma retrospectiva de tudo que eu já trabalhei, com todas as responsabilidades que eu já tive, os ensinamentos que eu tenho, como as lições que eu aprendi com os meus erros, né? E com os desafios que eu tive que superar, porque eu acho que isso produz conteúdo bom, e conteúdo bom produz currículo bom, né? Porque currículo é um conteúdo que você cria ali para te avaliarem, pensarem como você encaixa numa empresa. Quem sabe se eu criar esse tipo de conteúdo eu entre para alguma vaga em dólar, né? O problema é que desenvolvedor web, né? Só JavaScript, Next. Lógico, eu sei ali trabalhar com Mongo, Postgres, né? Eu uso o Supabase, já usei o Firebase, já usei é, assim, na época de ERP, né? Eu trabalhei com SQL Server, Oracle, sei lá o que, Oracle SQL, se eu não me engano. Então, tenho essa experiência aí, mas eu acho que a maneira que tudo isso se converte para conteúdo vem muito mais do sentido de preocupação com o negócio, com o produto, mas eu acho que não é muito rico para um desenvolvedor. Eu acho que eu preciso estudar mais, fazer novos projetos. Nunca fiz um portfólio muito interessante no GitHub, acho que eu vou para isso, mas eu acho que eu não vou para isso usando a stack que eu tenho. Acho meio chato e desnecessário, né? Você já trabalha com isso, é só o cara ver o seu produto, né? Acho que o meu repertório, meu repositório, meus repositórios ali no GitHub, meu portfólio, né? Eu posso construir talvez com coisas que eu não trabalho. Talvez trabalhe com algum projetinho fazendo em Go, um projetinho em. Eu não quero trabalhar com Java, não vou fazer. Um projetinho com Nest. Nest é bem interessante, inclusive, trabalhar com Nest. Eu acho que eu vou por esse caminho, pensar em projetos aí de Go e Nest para eu colocar no meu portfólio
e fazer. Então é para isso também, porque eu acho que quando eu, olha só, né, que interessante, quando eu racionalizo as coisas aqui, eu consigo criar um plano de ação e isso é muito importante. Eu tenho aqui um calendáriozinho, né, que eu coloco. Ah, dá pra ver? Dá. Então a gente tá aqui, né, tá chegando no finalzinho. Eu vou começar a colocar ali nos próximos dias algo relacionado a Go e Nest para fazer esses projetos e depois começar a fazer me colocar em algumas agendas também para criar conteúdo para atrair recrutadores. Porém, é importante dizer aqui que uh, eu vou procurar atrair recrutadores depois de eu trabalhar nisso, né? Então é um projeto aí de não é de prazo imediato, é um projeto que vai levar um tempinho, alguns meses, né? Estamos no dia 27 do mês 10 e eu acredito que começa a chover contratação, vamos dizer assim, nos primeiros 60 dias de todo o ano. Então eu tenho 60 dias. Vamos lá, 60 dias, 95 talvez, se eu falar assim, não, vamos, né, continuar trabalhando, para eu fazer esses repositórios e aí eu começo a produção de conteúdo. Ou não, muito tempo, né? Melhor fazer em 30 dias esses repositórios e, e aí eu depois começo a já criar o conteúdo. Melhor, melhor. Começar o ano que vem. Mas começar o ano que vem com conteúdo. Acho que vou fazer isso. Aí é exatamente isso. Então, tenho o mês 11 e 12 para trabalhar no que eu vou estudar, para criar portfólio e depois faço essas coisas. Também tem muita coisa para estudar, porque assim, sempre fiz as coisas um pouco da maneira mais organizada possível, baseado em experiência, baseado em conversas. Muito do que eu aprendi é conversa. É conversa e prática, mas é pouca literatura, né? Então, assim, nunca li livros, documentos muito profundos sobre arquitetura, Solid, DDD, arquitetura hexagonal. Eu ouço falar dessas coisas, entendo, tal, pesquiso e leio um pouco, mas eu acho que saber delas um pouquinho mais profundo, de maneira mais profunda, pode ser interessante aí para as entrevistas. Eu sei que também é importante para as entrevistas. ah, é importante eu saber um pouco de algumas. É bom que eu esteja preparado, certo? Preparado para entrevistas técnicas. E essas entrevistas técnicas não tem nada a ver com o que eu vou fazer na empresa, tem a ver com me preparar para elas, né? Então, quando eu faço uma entrevista técnica, eu tenho que me preparar ali para falar sobre Fibonacci, esse tipo de coisa. Eu não tenho graduação. Eu fiz 2 anos e eu tranquei. Eu preferi trabalhar e investir nesses trabalhos que eu tenho aqui. Tentei EAD, mas nossa, eu ficava esgotado demais. Descobri que eram algumas questões mais da mente e da minha maneira de organizar minha vida é, do que da própria demanda. Apesar de que na época estava muito puxado mesmo. Nossa, cara, realmente trabalhar 12 horas por dia era o normal. Passou, comecei a fazer terapia, hoje eu sou atendido pela abordagem TCC, isso aí é muito importante dizer porque ela é a cientificamente mais validada que existe, né? Então, tem feito muito bem, eu sou capaz hoje de ter uma agenda, de montar uma agenda. Lógico que não sou um robô, então eu não monto uma agenda, você viu que os próximos dias estão vazios, inclusive amanhã tinha terapia ali, tá escrito, né? Então eu sou totalmente capaz de fazer minhas agendas, me planejar, considerando minhas características, os meus hábitos, né, o autoconhecimento aí, porque senão eu me planejo para ser o, o homem mais rico do mundo, isso aí qualquer um pode montar um planejamento, só não vai executar, né, porque o planejamento ele nada mais é do que o que você vai fazer consigo dentro da sociedade, né? E se você não se conhecer e não conhecer a sociedade, você não sabe jogar esse jogo. E eu acho que é isso, é muito sobre jogo. Isso aqui é um jogo. Essa coisa de mercado,
vagas, processo de recrutamento que fala, enfim, é tudo jogo. Inglês eu tô de boa, I'm fine, então não vai ser um problema aí. Só começar a praticar um pouquinho antes das vagas chegarem e já vou estar bem. E é isso, eu espero sair do salário que eu tenho hoje e chegar no meio do ano que vem próximo pelo menos dos 50 mil de rendas, né? Não só uma renda necessariamente, talvez mais, mas eu acho que até o meio do ano que vem eu posso, porque vamos pegar assim, eu vou pegar um cliente em dólar, pronto, já vai subir algumas dezenas, né, de milhares de reais, e aí se algum produto aí começa a alavancar, coisa que está acontecendo, né? Eu tenho alguns projetos aí que estão começando a ter investidores, eu acho que começa a ficar interessante essa brincadeira aí, eu posso posso pagar o aluguel dos meus pais e o meu. É isso. Agora vou estudar, fazer os repositórios. Por onde eu começo? Como sempre, a gente começa pelo vídeo de 100 segundos do Fireship, né? Do vídeo de Go. E aí a gente vai para algum projeto. A Flutter, tem Flutter também, cara, e aí? Pensar. Go e Nest, porque eu já mexo com JavaScript e porque Go tá na moda.